Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupper. Hoje vamos iniciar aqui uma série de vídeos que trazem aí a BNCC e Educação Física Escolar, tá? Hoje aqui a gente vai abordar uma série com turmas de 8º ano. Então, para a construção desse material, eu li 4 literaturas que abordam BNCC na Educação Física e selecionei uma delas para que possa ser norteadora aí da nossa apresentação, tá bom? Então, nesse caso em específico, vamos abordar aqui o tema de ginástica nas academias, um tema muito relevante, tá? Que inclusive está aí alinhado à BNCC. Para quem não conhece as minhas redes e puder se inscrever aqui no canal do YouTube, tá? Quem quiser também, o Instagram, @professor Rupper, principalmente lá, ó, muito conteúdo de esportes alternativos, tá bom? Bem, para quem já acessou a base, vai se familiarizar. Para quem não acessou ainda, é uma oportunidade para conhecer. Inclusive, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para acesso lá da Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, ó, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, tá? Então, a educação física está aqui dentro da área de linguagens, junto com outras disciplinas também. Nosso foco aqui é a área de educação física. Então, a gente vai também ter um foco, como é o 8º ano, ó, ensino fundamental, tá? Lembrando, ó, educação infantil e o médio também, mas a gente vai falar do fundamental. E quando você vem aqui, ó, dentro de educação física, você vai ter fundamental 1, tá? Que são os anos iniciais, mas a gente vai entrar em anos finais. E aqui nos anos finais, a gente tem aqui o panorama, por exemplo, ó, de 8º e 9º, e suas unidades temáticas, tá? Brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, luta e práticas corporais de aventura, tá? Nesse caso, a gente vai falar de ginástica, ó, dentro das unidades temáticas aí da BNCC. Então, vamos iniciar agora o conteúdo, tá? Eu dividi ele em 2 etapas. Então, essa primeira etapa aqui, ó, a unidade geral vai falar de ginásticas e danças, e a primeira etapa é ginástica nas academias. Então, é importante a gente também salientar para os alunos os benefícios, tá? Que a atividade traz para eles. Eu sempre faço esse link de benefício da atividade física com aquela atividade específica e o ganho que eles têm a nível de saúde. Então, a gente tem aqui, ó, entre ginásticas, tá? Ginástica de academia que a gente está abordando. Então, você tem hipertrofia, aumento do volume muscular, aumento da força também. Eu costumo já familiarizar algumas nomenclaturas com eles, tá? Se bem que o 8º e 9º, alguns já são praticantes de algum tipo de luta, fazem algum esporte, ou alguns já frequentam academia também, então já vão se familiarizar com alguns nomes. Emagrecimento, queima de gordura e baixa de peso corporal, tá? E correção postural, melhora a postura corporal. Porém, eu sempre dou ênfase que tem que ser feito com acompanhamento de um profissional de educação física, tá? Principalmente para quem não tem uma vivência dentro da área de academia. Então, ó, também comento com eles a questão da definição de saúde. Bem-estar, então a gente tem aqui um completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças. Então, isso é muito importante. Por quê? Mostrar que o diabético pode ser saudável, que o hipertenso pode ser saudável, que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência intelectual, uma deficiência física, né, um cadeirante, ele pode ser saudável. A gente tem outros elementos aqui importantes também, ó. A gente tem o estado físico, mental e social, tá? Então, completo em todo esse grupo aqui é o que está aí trazendo a proximidade daquilo que é definido como saúde, tá bom? Bem, então lá a BNCC, daqui em diante, tudo é conteúdo alinhado à BNCC, tá, gente? Para o 8º ano, ó, índice de massa corporal. Então, que eles comecem já a ter uma noção, ó, da nossa fórmula, tá? Peso vezes altura ao quadrado, tá? E eu explico aqui a altura vezes a altura. E aqui eu começo a dar exemplos de peso, tá? De quilagem e alturas. Então, esse primeiro exemplo aqui, eu dou uma pessoa com 70 quilos e a altura aqui de 1,70 m. Então, ó, coloca lá na fórmula, onde está peso 70 quilos. E a nossa altura, como é ao quadrado, ó, eu gosto de fazer parcial. Todas as etapas para que eles vejam a evolução. Então, 1,70 vezes 1,70. Resolvemos aqui primeiro a multiplicação, ó, 2,89. E aí você divide o peso, você vai ter um IMC aqui de 24, tá? Coloquei aqui 24,22. E aí a gente coloca a tabela
para que eles possam, com a numeração do IMC, eles irem olhando aqui, ó, nos parâmetros, tá? Então, onde encaixa? É abaixo do peso? É peso normal? É sobrepeso? Ou já é obesidade? E o que vocês podem fazer? Ir trocando aqui, ó, a quilagem e a altura, para que eles possam fazer novos cálculos, tá bom? Então, a pirâmide alimentar. Mostrar para eles aqui a importância, tá? Sempre a base da pirâmide é aquilo que tem que estar mais presente na nossa alimentação diária. Então, você tem aqui alguns carboidratos, arroz, pão, massa, batata, mandioca. Ele dá até um número de porções aqui. Legumes e verduras e frutas. Então, está logo acima, com grande importância. Né? Leite e seus derivados, carne, ovos e feijões também. E lá no topo da pirâmide, aquilo que é dispensável, açúcares e doces, uma porção, óleos e gorduras também, tá? Então, a gente já começa a mostrar para o aluno a forma correta de se alimentar. Unido à nossa prática corporal, ele torna-se aí mais próximo de ter uma vida saudável, tá? Então, olha que bacana, já entrando dentro do aspecto de frequência cardíaca. Então, muitos alunos não conhecem, não sabem nem do que se trata. Então, você comenta, ó, número de batimentos do coração em 1 minuto. Olha, o seu coração é uma bomba, ele precisa bater, e a frequência cardíaca é o número de vezes que ele vai bater em 1 minuto. E ó, frequência cardíaca máxima, tá? Que é a margem segura e individual do máximo de batimentos do coração em 1 minuto. Então a gente já começa a mostrar para eles parâmetros que são importantes, principalmente dentro do ambiente de treinamento, tá? Muitos dos alunos não são apresentados ou familiarizados com a anatomia humana. E eu começo a mostrar para eles o seguinte, ó, aqui nós temos o coração. Então o coração, ele precisa contrair, então a gente tem aqui a contração e relaxamento, tá? Então fala, ó, o momento que ele contrai é o momento que ele empurra o sangue para seguir pelas artérias e ir nutrindo os tecidos. E eu coloco que em vermelho são as artérias, ou seja, o sangue que está rico em oxigênio, e em azul é o sangue que está rico em gás carbônico, aquele sangue que está retornando da grande circulação corporal, tá? Não começo a familiarizar muito o nome de artérias, não necessariamente que sai pela artéria aorta e retorna pelas veias cavas. Você não precisa colocar muita nomenclatura, mas alguns já vão se familiarizando e pesquisando, tá? Então a gente começa a falar para eles esse movimento aqui de envio e recebimento sanguíneo do coração. Porém, o coração é uma bomba que ele também precisa de oxigênio. Então eu mostro para eles aqui, ó, as artérias e veias também que vão nutrir o tecido muscular, e que há a importância dele também ser oxigenado. E é o que acontece em casos aí de pessoas que sofrem um infarto. Então fala, olha, o que é o infarto? Olha o exemplo de uma artériazinha que precisa nutrir uma região aqui desse músculo. E como um músculo, a gente tem aqui o músculo do braço, músculo do peitoral, esses músculos para que eles possam ter ação, e aí eu comento, ó, a gente tem músculos de ação voluntária e involuntária, tá? Então o coração, eu não preciso ficar aqui contraindo meu coração. Graças a Deus, de forma involuntária, esse coração vai contrair. E aí esse tecido ele precisa ser oxigenado também. Então caso não ocorra, pode ter um probleminha aí que a gente denomina de infarto. Então já é uma introdução para que eles possam entender esse conteúdo aí de anatomia. As formas de medir os batimentos cardíacos, ó, a mais comum, região de pescoço, tá? São artérias que a gente tem uma grande incidência aí de medição. E punho, região de punho também, tá? Principalmente a artéria radial aqui, onde a gente consegue medir aí a frequência cardíaca. Falo da tecnologia também com o frequencímetro, tá? Que é muito utilizado em atletas ou até mesmo em corredores. Pessoas que hoje fazem aquisição para manter, né, um treinamento ali voltado para a quantidade de frequência, tá? Então eu falo da cinta peitoral e mostra diretamente aqui no relógio, então facilita, tá bom? Então vamos lá, para identificar a frequência cardíaca máxima. Lembrando que frequência máxima é aquela ideal para treino. Então a gente tem as fórmulas aqui, principalmente a fórmula de Carbone, tá? Que é 220 menos a idade, ou 208 menos 0,7 vezes a idade, tá? Normalmente eu calculo nessa de cima com eles. E aí vou para alguns exemplos. Lembrando que eu sempre faço, né, esse parâmetro de exemplo para que eles possam entender. Então, ó, eu dei o exemplo aqui, que eu tenho 33 anos, tá? Na verdade, dia 28 agora eu fiz 34, mas no exemplo aqui, ó, 33. Então, ó,
220 menos 33, 187, tá? Então eu coloco lá, para calcular a frequência cardíaca em relação a uma determinada porcentagem de treino, devemos usar a fórmula abaixo como a regra de 3. Então eu falo o seguinte, olha, isso é conteúdo de BNCC, gente, para que os alunos calculem, de acordo com a frequência cardíaca máxima deles, qual seria a frequência ideal para uma determinada porcentagem. Então um treino, por exemplo, a 50% da frequência, um treino a 80% da frequência, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente pediu a 60% da frequência cardíaca máxima, a intensidade do treino, tá? Então, você coloca aqui, ó, frequência máxima, 187. Como é a regra de 3? Você coloca o 100%, porque a gente está calculando porcentagem, o alvo a ser encontrado e o 60%, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cruzado aqui, ó, 100x é igual a 11.220, porque você vai calcular, tá? Vai fazer esse cálculo, porque, ó, você vai calcular aqui, ó, x vezes 100 vai dar 100x, 187 vezes 60, 11.220. Você deixa o x aqui, passa o 100 para lá dividindo, tá? Então fica o x, o 100 vai passar para o outro lado, só que dividindo agora. Você vai dividir 11.220 por 100, que vai dar 112. E aí a gente encontra aí qual seria a frequência ideal. Somado aí ao frequencímetro, você consegue ter esse parâmetro direto no relógio, tá? A gente comenta aí das possibilidades e tal, e aí eu mostro alguns exemplos também, cara, principalmente de dentro da academia. A gente não tem só musculação na academia. Então a gente tem aqui, ó, o step, comum que eu leve vídeos, tá? Para mostrar como é uma aula de step. Alguns alunos até já levantam, olha, eu faço, minha mãe, meu pai, meu avô, eles já normalmente podem identificar essa atividade também, tá? Então, step com carga, uma variação do step aí também. A zumba, tá? Movimentos de dança. Danças com movimentos ginásticos, no geral, a gente tem outras além da zumba. Lembrando que todos esses temas separadamente levam o vídeo para que eles possam observar. E eu sempre passo uma área de aprofundamento na qual eu faço um resuminho para eles, tá? Então, a ginástica aeróbica, atividade física composta por movimentos de muitos músculos em que são realizados exercícios aeróbicos. Exercício aeróbico, o que é? Movimentos repetitivos e de longa duração, tá? Resistência aeróbica, capacidade de realizar várias vezes o mesmo movimento. Força, velocidade e agilidade, ó. Capacidade de realizar um movimento com uma sobrecarga, capacidade de realizar um movimento o mais rápido possível e capacidade de mudar a posição do corpo no menor tempo possível, tá? Então isso aqui é bacana para que eles possam, é um resumo, mas muito voltado para aquilo que eles acabaram de aprender, tá, gente? Então já aproveitando e entrando já na unidade seguinte, que é de danças de salão, dentro ainda do tema de ginásticas e danças, tá? Então, ó, comentar um pouco sobre danças típicas de alguns estados brasileiros. Então a gente tem aqui, ó, no norte, tá? A dança típica é o camaleão. Nordeste, o forró é a dança popular do Nordeste. A catira é uma dança regional do estado de Goiás, tá? Aqui na região centro-oeste. Samba, samba de gafieira e machixe surgiram no Rio de Janeiro, região sudeste. E o vaneirão é uma dança típica do Rio Grande do Sul, região sul, tá? E todas essas danças também eu levo vídeos para que eles possam, e até música mesmo, para que eles possam, aquele momento que eles quiserem dançar, tá? Então, dentro de forró, falei de Fala Mansa, o samba, Martinho da Vila, samba de gafieira, com a gafieira miúda, o grupo, tá? O machixe, um compilado de músicas do machixe, que eles escutaram. Vaneirão, com gaúcho da fronteira, tá bom? E aquela parte de aprofundamento, onde eu falo lá o resuminho, ó, forró, então, ó, conhecido como a dança do 2 para lá, 2 para cá. Samba, também conhecido como samba de roda, até para que eles diferenciem, tá? Como o nome diz, acontece em uma roda com seus participantes e instrumentos. Samba de gafieira, principal diferença entre o samba e o samba de gafieira é que a primeira é realizada em uma roda, e normalmente são as mulheres que dançam ao centro dela, já a gafieira é realizada por casais, em que o homem usa um sapato e um chapéu característico dessa dança. Vaneirão é uma dança com ritmo rápido,
E a pisada, que é a batida do pé, é uma das características dessa dança, tá? A dança do machixe é conhecida como tango brasileiro, originou-se das danças de salão, considerada brasileira, mas sofreu influência africana. As músicas do machixe, como Corta Jaca e de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, foi utilizada na noite da festa do presidente da República. Então a gente fica aqui com uma possibilidade, tá, de uma aula trazendo uma riqueza de conteúdos dentro da ginástica, lembrando que isso aqui é um exemplo de construção de aula, baseado em 4 literaturas, porém uma que rege boa parte da construção desse material, mas que vocês têm a liberdade de trazer conteúdos de outras literaturas ou enriquecer, dando ênfase em outras áreas, tá? Todos os temas listados, além de slide, no momento que eu desligo o slide, eu coloco todos os vídeos para que eles escutem músicas também, tá? Vídeos de pessoas praticando a musculação, praticando a ginástica aeróbica, tá? As danças. Então isso enriquece para que os alunos se aproximem um pouco desses conteúdos, tá bom, gente? Então, ó, muito obrigado pela participação. Quem puder, dá uma curtida, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se inscrevam aqui no canal para que vocês possam ajudar também. E em breve eu vou fazer outros vídeos, tá? Na descrição, o acesso lá da BNCC. Forte abraço!